E começando a segunda parte do episódio especial de Copa do Mundo. No primeira parte, nós falamos da Copa do Mundo do Catar 2022, fizemos o resumo, nossa expectativa, nossa visão do que foi a Copa, da seleção e nossos palpites para o grande vencedor. Confere lá, tá aqui no card, só clicar, confere a primeira parte, depois pula aqui para a segunda parte. Aqui também, nesse episódio, patrocinado aí pela Copa Pro, no descritivo tem todas ali as regras, todo o descritivo ali da Copa Pro, como que faz para você participar e ganhar prêmios. Então, confere aqui, acesse também as redes sociais da Pro, arroba Pro_oficial. Tá tudo aqui certinho, o descritivo nesse episódio. Vamos começar ali para a década de 90, começando ali a década com a Copa de 90, que foi realizada ali na Itália. E no primeiro parte ali do nosso episódio especial de Copa, a gente já falou do mascote ali da Copa de 90. Só relembrando na nossa bancada virtual, Rafael Lobão e Vinícius Lira. Vai, Brasil! É isso aí, a Copa de 90. Primeiramente, vamos dar boa-vinda para o Vinícius de novo, esse jornalista maravilhoso. Quais foram as suas lembranças da Copa de 90, se é que você tem alguma, Vinícius? Ou então, você já começou quebrando minhas pernas já, né? Porque as lembranças mesmo são poucas, né? Porque eu sou de 87, então Zero. eu estava prestes a completar 3 anos, né? Eu ia completar 3 anos aí na Copa de 90. Então, lembranças mesmo, se eu falar que eu tenho, eu tô mentindo para todo mundo aqui, né? Mas a gente fica sabendo de coisas depois e tal, mas o que eu sei é que a Copa de 90 foi meio não foi tão elogiada tecnicamente, porque foi uma Copa de poucos gols, foi uma Copa de que tiveram alguns destaques, mas certamente um deles não foi o mascote, né? Como o Daniel já falou aí. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada depois, mascote que eu fui até procurar o nome dele aqui, é o Tchau, né? Que acredito que seja o mesmo significado da palavra para oi e tchau, literalmente, em italiano, que Exatamente. é ele é basicamente um boneco composto pela bandeira da Itália, assim, uma do lado da outra, e uma cabeça de bola e futebol. A ideia acho que até era boa, mas a execução acho que faltou um pouco de carisma aí. No, todo o carisma que o nosso Fuleco teve, acho que faltou um pouco aí no tchau. Não, exatamente, não, você bem lembrado, a gente falou do mascote dessa Copa atual de 2022, mas o da Itália também é terrível. Eu, na Copa de 90, eu tinha ali 5 anos, né? Eu tinha 5 anos, mas também zero lembrança. Para não falar que é zero lembrança, eu lembro, tipo, família reunida, assim, na casa de avós, reunida na frente da TV, aquele jogo bem tumultuado. Agora, eu não sei se dizer também se era a Copa. Não, eu ia falar Copa América, não era, que não é no mesmo ano, né? Então era a Copa do Mundo, mas não lembro de nada, assim, nenhum lance assim da Copa, né? Realmente. Eu lembro de um evento, alguma na frente da TV, mas não considero a minha primeira Copa, né? Não é a minha primeira Copa, de fato, ali é a Copa de Sim, sim. 90. E que teve várias polêmicas, mas antes da polêmica, o artilheiro dessa Copa ali foi o italiano, né? Schillaci. Esquilate foi. Ele que foi o artilheiro dessa Copa aí. Aí tá. Inclusive até pesquisando para essa Copa me traiu a memória que eu não tive, né? Porque eu não vi essa Copa, mas eu achava que o artilheiro tinha sido o Lineker da Inglaterra. Mas na verdade foi o Schillaci, né? Esquilate, essa Copa de 90 que teve ali como campeã a Alemanha, né? A Alemanha indo para o tricampeonato, né? Para o tricampeonato. Naquela ocasião se igualava ao Brasil, né? Se igualava ao Brasil, que também ali era tricampeão naquela época. Fez a final com a Argentina, Revanche da Copa de 86, né? Que a da Argentina Copa de tinha vencido em cima dos 86. alemães na final. Exatamente. A Argentina que eliminou o Brasil. E aí que a gente entra na polêmica, né? Uma das Aí, grandes polêmicas da Copa, grandes né? problemas da Copa.
Foi a água batizada, A a água famosa água batizada. batizada do branco, que Exa- é um episódio que foi ficar conhecido só pouco tempo Recentemente. atrás, né? Talvez uns 5, 6 anos atrás, não me lembro. Que Mas foi não, pô, admitir. acho que Foi mais? há uns 10 anos já, eu acho. Sim, mas ficou um tempão, né, como desconhecida essa Será? história, né? Não, E não, eu acho que 10 anos eu não sei não, viu, Lobão? Eu eu acho que acho foi coisa, não, eu acho que foi coisa assim, sabe do quê? 2016, alguma que coisa Não assim, viu? sei. É porque também tem uma coisa que 10 anos às vezes parece que faz muito tempo, mas não faz É, tanto, né? Tipo, é, 10 anos foi 2012. Então, e acho que faz sentido, assim, que se passam uns 10 anos mesmo. sabe por quê? Porque eu acho que foi, se eu não me engano, até 2014, se bobear, porque foi quem falou foi, na verdade, foi o Maradona, não foi num programa de futebol? Eu acho que o Maradona falou isso numa entrevista, mas eu acho que alguns jogadores Rolou, daquela seleção já haviam já tinham falado falado? antes. Ah, É. tá, entendi. Então tá. Porque Mas eu também lembro. é outra Copa também que a Argentina começou perdendo, a gente falou isso também no bloco passado, né? Sim. Começou perdendo e acabou chegando até a final. As lembranças que eu fui saber depois, né, tinha o goleiro Goicoechea da Argentina, que era o famoso pegador de pênaltis, né? Depois ele até veio jogar no Goicoechea. Internacional, fim de carreira. E aí tem todo o jogo da Argentina, né? O Galvão Bueno fala que o Goicoechea dizia que ele só pega os pênaltis mal batidos e tal, enfim. Goleiro pegador de pênaltis da Argentina. Foi uma Copa também que o Beckenbauer se sagrou o segundo jogador a ser jogador e técnico campeão, sendo o primeiro capitão, né? Que o Zagallo já tinha sido campeão como jogador e como Jogador. técnico, Sim. porém não como capitão. Ele não era o capitão daquele time de 58, do Brasil. E o Beckenbauer era capitão da Alemanha, campeão em 74, e também se sagrou campeão enquanto técnico. O que o Deschamps foi repetir em 2018 com a França, né? Ele foi capitão da França de 98, que a gente vai falar mais para frente dessa Copa, Sim. e depois campeão do mundo como técnico na Copa passada de 2018. E Deschamps vai para essa segunda final também. O Lothar Matheus, né? Lothar Matheus também na Copa de 90 também foi um grande destaque ali da Alemanha. A Itália, país sede, né? Chegou com um artilheiro, mas caiu, né? E ficou em terceiro lugar nessa Copa do Mundo. Também é uma grande seleção. A Copa do Mundo de 90 foi marcada ali, né? Além, além da água batizada, que na verdade a gente foi saber muito tempo depois, também foi também ali Canidia, Maradona e aí o bode expiatório ali, o culpado da seleção brasileira, né? Sempre tem um culpado, né? A gente sempre elegeu. Na minha opinião, assim, infelizmente nessa Copa foi o Tite ali que para mim faltou ali alguma coisa nele. Mas nessa Copa eu acho que foi o Cerezo, né? não, Não, o Cerezo acho Cerezo foi 82. que Ah, tem dois. não foi quem perdeu o lance ali, foi o Cerezo? Não, nessa Copa, acho que teve uma discussão no lance do gol da Argentina de que ninguém parou o Maradona na arrancada daquele gol. Isso, exatamente. Se eu E não me aí engano, acho que era poderia. o Dunga e Ou não sei se o alemão ainda é estava, acho que alemão, acredito que o alemão. alemão. Mas é aquela coisa, né? Era o Maradona no auge, né? Nossa. Olhando com a visão de hoje, né? De quem é o Maradona, quem foi o Maradona, a gente até compreende, né? Talvez a gente entenda isso mais para as próximas gerações e fale, pô, o Casemiro poderia ter derrubado o Modric, mas era o Modric, né? É, Então, não que o Modric vai chegar perto do Maradona, então, mas guardadas as proporções, o né? Modric já Entendi. é um craque histórico É, da nossa época, né? Não tem como negar isso. E essa Copa também teve um episódio interessante que foi o Maradona, não sei se ele ainda jogava no Napoli ou já tinha feito a trajetória dele no Napoli. E a semifinal foi contra a Itália, né? É, E aí o Maradona convocou a torcida do sul da Itália, que é onde fica Nápoles, a torcer para a Argentina sob o argumento de que o norte discriminava o sul. Então, há quem da diga hora. que não chegou a ser meio a meio, né, de italianos torcendo para a Argentina, mas que ele conseguiu cooptar uma boa parte assim, da torcida Olha italiana para aí. torcer para a Argentina nesse jogo aí. Revolucionário, O né, Maradona cara? sempre
polêmico, né? E sempre, cara, que ia para os embates de todas as formas. Sim, eu acho que a Argentina perdeu para Camarões, né, o primeiro jogo. E era o Roger Milá, que ficou para a história também, porque teve aquele gol que ele fez contra a Colômbia, que o Higuita perdeu a bola, né? O Higuita, para quem não conhece, ele era o goleiro que gostava de ficar driblando, tem a defesa do Escorpião mais tarde, enfim. E aí Pô, o Roger Milá foi um dos craques aí dessa Copa também, um destaque da África, o que é bem difícil. Acho que chegou na oitavas de finais, né? Agora eu não me lembro. Chegou até as quartas, se eu não me engano. Então, então era uma grande revolução para o futebol, né? Um time, a seleção africana, chegar tão longe com um jogador que estava indo tão bem, né? Foi até uma coisa triste, né? Da Camarões sair, e foi quando acho que o mundo sempre torce para algum time da África, né? Virar meio que uma segunda A segunda opção, seleção de todo mundo, né? exatamente. Mas foi muito bom. E o Brasil, essa jogada aí do Maradona, ele teoricamente ele estava machucado. Tem gente que fala que ele estava fingindo que estava machucado, né? Mas aí ele deu um arranque ali que surpreendeu todo mundo. E aquele gol do Canidia, que para mim, você é 2 anos mais novo, o Daniel talvez tenha isso, que Canidia era um nome assim muito presente. era. Você parecia que você já sabia que era Canidia, mesmo sem saber nada do jogo. Eu lembro. É, exatamente. A dobradinha Maradona e Canidia, o Vinícius pode não lembrar dele em 90, mas com certeza ele lembra dele No Boca. no Boca, né? Sim, na E época que o Maradona voltou pro Boca. Voltou isso. não, foi pro Boca. E aí a gente jogava ali videogame e aí tinha o Boca Juniors no Super Nintendo, tinha os dois Eu lá, entendo. Maradona e Canidia lá no Boca Juniors. É assim, tinha no jogo do Super Nintendo que era o Ronaldinho Soccer, né? Que era o Exato, jogo. exato, Tipo, o Bomba Patch de hoje. outros tempos, né, de videogame, outras épocas, e que era as versões que se faziam, né? E aí tinha o Exato, exatamente, Boca. Assim, o exatamente. Canija era um nome que permeava o imaginário tá, da É, época. E da seleção, se você olhar hoje, assim, é uma seleção muito criticada, mas é uma geração que boa parte estaria de novo na Copa de 94, né? E que se você olha os nomes, você fala, pô, essa seleção podia ter ido bem, assim, tinha... Eu lembro que a grande polêmica pré-Copa, pelo menos da mídia de São Paulo, né? Eu lembro como se eu tivesse vivido aquela época, não, eu fiquei sabendo depois. Mas se debatia a presença do Neto, né? boa, injustiçados, né? Então, mas é um debate que como é que se fala? Ele é meio prejudicado pelo tempo, porque o auge do Neto foi ser depois da Copa, que foi o título do Corinthians naquele 90, mas no final de 90. Eu refleti sobre isso também. Aí a gente até na primeira parte do especial a gente falou, o Lobão levantou sobre a questão do Gabigol. Na minha opinião, não teve nenhuma injustiça de convocados e não convocados. Eu acho que teria se não levasse o Pedro, o atacante. Aí Sim. ia tá, porque o Pedro poderia ter feito. Ah, não, o cara entrou e não fez nada também, né? Mas também não tô querendo falar que ele também não era. Teve Enfim, méritos, né? Fez por exato. onde para estar lá. Fez por onde para estar lá, com certeza. É, Na o Neto é engraçado que ele reclama que Lazzaroni. o Lazzaroni, mas quem foi no lugar dele foi o Bismarck, né? Que era do É. Vasco. O que que acontece? O Neto ele vinha sendo convocado, ele disputou os Jogos Olímpicos, ele disputou tal, e aí realmente eu fiquei pensando, caramba, eu fiquei pensando, o Neto tava reclamando, mas na verdade o Corinthians só foi ser campeão, e aí é o mérito do Neto no Não, final sim, daquele mesmo ano, ele né? acabou com aquele campeonato É, brasileiro. daquele mesmo ano. Eu não sei avaliar como que tava o Neto. Também não. Não Também sei não. avaliar, entendeu? Se ele diz que foi injustiçado,
e aí meio que a imprensa também que meio que fala que poderia ter um Neto, mas é aquela coisa, é porque perdeu, né? Sim. Porque perdeu. Porque para a Copa ali de toda a Copa de 94, não lembro do injustiçado. Da Copa de 2002, também não. É assim, 2000, até conquistar o título, hum, É, foi o Romário que foi cortado, não foi? em Ou foi ele de 98? 98 ele foi cortado por contusão. Ele foi cortado. É. 94 tinha alguns nomes, né? Que depois a gente pode falar mais para frente, que poderiam ter ido, né? Mas, não, Roberto peraí, Carlos mas já viveu um bom é momento, verdade, Edmundo. Edmundo, mas é como você falou, né? Como ganhou, então É, não, esse o que eu debate ia, se perde. o que eu ia só fechar para a Copa de 90, na verdade, caso alguém também queira falar alguma coisa, é só relembrar as oitavas de final. As oitavas de final teve os jogos Inglaterra 1, Bélgica 0, Espanha 1, Iugoslávia 2, Itália 2, Uruguai 0, Irlanda 0, Romênia 0. Só que esse jogo foi para os pênaltis e a Irlanda ganhou, 5-4. Alemanha 2, Holanda 1, Brasil 0, Argentina 1, Brasil caiu nas oitavas. Tchecoslováquia 4, Costa Rica 1, Camarões 2, Colômbia 1. Aí, quartas de final, Inglaterra 3, Camarões 2, Alemanha Ocidental 1, Tchecoslováquia 0, Itália 1, Irlanda 0, Argentina empatou nos 0-0 com a Iugoslávia e passou nos pênaltis. Agora, na semifinal foi a Alemanha Ocidental, empatou 1-1 com a Inglaterra, mas passou nos pênaltis, 4-3. E a Itália perdeu nos pênaltis para a Argentina. O tempo normal foi 1-1, 4-3 Argentina nos pênaltis. Olha, é acirrado, né? Para os dois. Os dois só passaram para a final nos pênaltis. A gente está vendo muito pênaltis também nessa Copa, mas a Copa da Itália foi marcada por muitas decisões nos pênaltis. E a final, Uma Copa de poucos gols também, né? e a final foi a Alemanha 1-0 e o terceiro lugar foi entre Itália e Argentina 2-1. Oh, Itália e Inglaterra 2-1 para Itália. sim. O Brasil, tem até um vídeo engraçado de uma mulher falando: a culpa foi do Lazzaroni, ele sabia que isso ia acontecer. Mas, não, tinha, assim, essa base que era de 94 e tinha também o Careca estava muito bem, né? Ele fez acho, 3 ou 4 gols em 4 jogos. Foi muito bem. Foi uma lástima mesmo. E o Brasil, se você vê o jogo contra a Argentina, o Brasil dominou. Mas É foi. aquela coisa, né? Exatamente. Foi num contra-ataque. Cara, essa dupla Maradona e Argentina. Oh, Maradona. Maradona e Canidia, meu, era complicado para quem viveu essa época, para quem tem lembrança. Eu tenho uma lembrança o pós, mas, porra, em 90 os caras estavam mais novos, então imagina o gás, né? E aí Sim. revendo takes e tal. Saindo da Copa de 90, indo para a Copa de 94. Antes de chegar na Copa de 94, eu gostaria também de lembrar a trajetória do Brasil, porque teve ali as eliminatórias, né? E aconteceu muita coisa nas eliminatórias também, né? Não foi fácil para o Brasil chegar na Copa de 94, na verdade. Foi Foi difícil. bem questionado. Eu lembro que de muitas coisas assim. Inclusive um jogo do Brasil e Bolívia, que o Brasil perdeu de 1-0. Tafarel foi, meu, Frango. nossa, o frango do Tafarel, o Tafarel foi, meu, massacrado. O Tafarel só foi para titular porque o Zete mascou uma folha de coca. Na verdade, acho que ele não mascou, ele tomou um chá de coca, né? Que é um costume. Então, E tomou um acho que chá. a comissão teve receio que ele fosse pego no antidoping, né? Não chegou a ser pego, então. Então foi esse receio. Não, não lembro exatamente, mas eu lembro desse episódio, assim, que aconteceu algo nesse sentido. E aí, vamos lembrar, o Zete era o titular, né? O Zete era o titular, Com toda. O Zete, né? Tinha sim, sido ele campeão mundial com São Paulo, né? vinha do Pô, melhor momento da carreira, né? Campeão de São Paulo. E se eu não me engano, essa derrota para a Bolívia, eu acho que foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias, assim. Pra você ver como caralho.
até pouco tempo o Brasil era muito dominante na América do Sul, né? Ainda é, consideravelmente, mas até 97 nunca tinha sofrido uma derrota em eliminatórias. Então, eu lembro que foi algo relevante. E as eliminatórias tinham outro formato, né? Não era esse formato atual de todos contra Não. todos. Acho que eram quadrangulares, e aí classificavam os dois melhores, algo nesse Exato, sentido. exatamente. E deixava uma coisa mais, né? Mais, Era mais emocionante, mais né? emocionante, exatamente. Antes de falar de um jogo que foi chave para o Brasil, para a classificação, inclusive, se eu não me engano, foi Brasil. Se eu não me engano, não. Foi Brasil e Uruguai no Maracanã, né? É, lembro bem. E aí teve o Romário, acabou com o jogo. Inclusive, o Romário tentou um drible, que foi o famoso ali. Eu falei, cara, que drible é esse? Olha o nome desse, o drible da vaca. Por que nesse nome? Eu não sei. Eu acho que deve ser por conta do rabo, que vai para um lado e vai para o outro. Porque o drible da vaca você joga a bola para um lado e pega do outro lado, né? Então o Romário tentou isso, ele não conseguiu, o goleiro, né? Só que ele foi tão rápido que ele conseguiu ir pegar a bola de novo e fazer o gol. Esse jogo foi emblemático, eu lembro de ter assistido esse jogo. Esse foi um dos mais Foi emocionantes já. mais emocionantes, E foi a volta nossa, do Romário à seleção, né? Romário, exato. Acho que ele só jogou esse jogo das eliminatórias. E Foi, o Brasil foi. ia ser eliminado. Aí o Parreira não queria convocar ele. E foi no último jogo, vamos dar a responsabilidade para ele. Inclusive, ele foi para a Copa falando: se o Brasil ganhar, a responsabilidade é minha. Se perder, você já viu ele falando? Nunca não vi, não vi. Ele Se o falou isso. Brasil ganhar com o Romário é foda, né, mano? O Mário é demais. Ele, pô, esse jogo foi antológico. Eu lembro do goleiro, o Siboldi era o goleiro do Uruguai. Eu lembro como se fosse hoje, eu assistindo com a minha avó. Minha avó ficava torcendo a roupa, assim, tem que torcer, que o Brasil não vai para a Copa. Ah, Essa eu nunca tinha ouvido literal, falar, né? literalmente ela torcia a roupa. Ela torcia a Muito roupa. bom. Talvez torcer possa vir até disso, né? Buscar Vai. Eu Tipo, ouvi né? falar que Vai. no sentido mais antigo da Literal. palavra, né? Vai saber, né? eu ouvi falar que é. Mas, Essa, pô, e a que Copa de 94, não, aí voltando, ô Lobão, tem uma música do Romário. do Romário, né? A gente em conversa, ele lembrou dessa música, eu falei, meu, eu só lembrava realmente do refrão, mas canta aí, Lobão. Pega a maca em cima, chuta a bola, faz um gol. Vai que eu quero ver você fazer. Romário, o anjo torto, o demônio do futebol, dribla, seduz, entorta de prazer. Craque do Barcelona, andou ver do Vasco. Romário em campo é um golaço. Romário é rei, Romário é o máximo. Ele é o cão. É, Ele é o, tinha um refrão, né? ele é o Vai, cão, Que é, pega, é é gol, gol, e a galera dirá. ele é irá. gol, exata. Aí eu vou Caboclo. contar o porquê que eu lembro dessa música, que eu era pequeno, né? Mas aí Ó, eu cantava essa música, e aí quando chegava nessa parte do refrão, que é gol, esse garoto é o diabo. Aí eu tinha uma vizinha muito carola, que eu cantei isso alto uma vez, ela puxou minha orelha, sabe? Assim, que é isso, menino, que você tá falando? E aí eu nunca esqueci, tá ligado? nessa época você não, você Eu morava morava, no outro bairro, né? eu morava em outro bairro, é. Então, Ah, ó, eu que nunca da esqueci hora. disso, assim. Demais, né? Pô, essa Eu, música eu tô po- louco. ela falou assim, Romário é muito de Deus, porque ele tá vendo o gol todo jogo. Eu falei, tá bom, se você tá dizendo. Caraca, né? Muito bom. Pô, essa música aí eu me lembro na primeira série da escola, eu cantando essa Cara, música. não, muito bom, muito bom. E a Copa de 94 é a que eu considero a minha primeira Copa, a que eu lembro mesmo. E eu lembro mesmo, assim, emoção, jogos, souvenirs da Copa. É, Eu lembro do mascote, era um cachorrinho. Eu sou ruim de nomes, então eu não lembro o nome do cachorrinho, mas era um cachorrinho, né? é. Foi a Copa nos Estados Unidos. Então, Por que Estados Unidos? Ninguém sabe. por quê? Não Não, não sei, sabe? por quê? Não. Eu pensei que você tinha algum. A gente tava falando do Sobre, Catar, o que não tem sobre o tradição. mascote,
eu tô vendo aqui uma informação que é o seguinte, que eu acho que isso é a famosa cultura inútil para soltar na mesa do bar, É. que é o mascote chama Striker, e ele foi criado pela Warner. Ah, Olha, é o Striker. Olha aí, cara. Striker foi criado pela Warner. Esse cara, detalhe eu não sabia, mas também ele não era. Acho que a Warner já foi mais inspirada, assim, para criar Nada demais, nada exato. demais, assim, muito é, melhor que o de 90, mas também não era muito difícil, né? é, Não, é. pô, E mas eu. pode falar, Lu. Não, pode falar, pode falar. Não, esse lance da Copa de 94, acho que para quem quiser saber mais, tem um filme muito bom. Todas as Copas têm seus filmes, né, oficiais da FIFA, e o da Copa de 94 é o Todos os Corações do Mundo, que ele mostra muito essa questão dos bastidores de como que era o sentimento de uma Copa num país que não frita em futebol, assim, que não é ficcionado por futebol. Então ele abre com um jornalista chegando nos Estados Unidos, no aeroporto, pega um táxi, e aí ele vai perguntando pro taxista se ele sabia o que era futebol. Ele, futebol, aquele negócio de jogar com os pés e tal, né? O cara não fazia a menor ideia do que era futebol. E aí eles vão mostrando esses contrastes entre os turistas muito empolgados para ir ver os jogos e tal, os torcedores, e a população local meio sem entender, assim, mas vai entrando na festa e tal, mas sem fazer a menor ideia do que é futebol, do Pô, que é muito bola. bom. Onde que dá pra ver esse... Cara, inclusive isso é uma dica legal, que a FIFA tem um streaming dela, né? O FIFA Plus, que é de graça, você só faz o seu cadastro lá. E aí tem todos os filmes oficiais, assim, para você ver, de todas as Copas. E a Copa de 2018. É que eu acho o de 94 especialmente muito bom, assim. O de 98 também é bacana, mas o de 94 é muito bom, assim. Ele tem uma estética meio em película, assim, gravado dentro dos estádios e tal. Então é bem bacana. Não, muito Poxa, bom, muito bom. agora, que música que vocês lembram de 94? Além dessa do Romário, tem uma que eu lembro. Vocês lembram de alguma outra? Pô, cara, não vou lembrar muito, porque Ah, eu, ó. 94 ainda não é para mim a minha primeira Copa, assim. Eu tenho lembranças, Ah, tá. mas nem tanto, assim. Eu lembro da final. A final eu não esqueço porque assim que ganhou, tal, baixo chutou para fora, aí teve comemoração, tudo. Lembro do meu pai me botar no ombro, assim, e ter fogos no céu, mas era muito uma lembrança vaga, assim, né? Mas de já acompanhar, não lembro muito. Então não lembro muito de nenhuma outra música. A Só essa Copa do baixinho de do Abrada. Baixinho. Uma outra música que eu lembro é assim, né? A clássica, né? Eu sei que vou, quando Jesus, eu Nossa, sei de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil. essa Aguenta narrar. que é tetra, não, acho que aí já mandava o tetra. Aguenta que é tetra, Brasil. Aí depois foi mudando. Aguenta que é penta, Brasil. Alguma coisa aí. Que eu lembro era comercial de um famoso chinelo que era o tio Sam tá querendo conhecer a nossa batucada. Ah, sim, Sim, verdade, sim, verdade, verdade. verdade. Eu lembrei de uma outra coisa, que aí a gente já começa a falar, né? Vai escavando as memórias, né? Eu lembro que eu sempre pedia para botar no SBT, outros tempos, né? Em que Boa. as TVs tinham vários canais, tinham os direitos de transmissão. Acho que a Copa de 94 passou na Manchete também, e no SBT. E o SBT tinha o amarelinho, né? Então eu, Eu também, criança, eu queria ver a animação do amarelinho na hora de sair o gol. E meu pai falava, de jeito nenhum, bem, deixa. o que eu ia falar mesmo, é bem lembrado. Eu também, eu colocava no SBT para ver o amarelinho. Grande amarelinho. Ah, o Não, grão Do amarelinho. amarelinho, eu né? Não, acho que era muito até o Dr. Osmar que narrava no SBT. Você Aí eu não vou capaz, lembrar. capaz mesmo. Nessa Copa, ó, aí começando ali pela artilharia, essa Copa teve artilheiro Salenko, fez 6 gols. Ele é da seleção da Rússia, Salenko. Eu acho que esse cara matou aí em alguma goleada da Rússia. Depois eu vou ver Ele como fez que cinco foi. gols em um jogo. Ah, então foi exatamente Fez- isso. E ele era Ele do grupo matou no jogo, Ele era do grupo a Rússia era do grupo do Brasil, do né? Brasil. Mas Brasil. acho que eles fizeram 5-1 em Camarões, se eu não me engano. E aí teve Stoichkov, atacante da Bulgária. Cara, Jogar jogava muito, cara. Ó, ele teve umas seleções assim chaves que eu lembro, assim, que eu gostava de assistir, né? Romênia.
A Então, Romênia do Romênia, Hagi, né? do Raj, que jogava no Barça. E aí, assim, ó, olha a artilharia, foi uma artilharia legal. Salenko da Rússia, 6 gols. Stoichkov da Bulgária, 6 gols. Kenneth Anderson da Suécia, um atacante bom também que dava trabalho. O Romário fez 5 gols. Roberto Baggio, 5 gols. O Klinsmann, 5 gols. Radúcio, 4 gols. Gabriel Batistuta, 4 gols. Aí teve um outro sueco, 4. Bergkamp, 3. Raj, 3. Bebeto, 3. E aí sim vai. Dino Baggio, lembra do Dino Baggio da Itália? 2. Esse Hadut era da Arábia? Não, teve o Olha aí, ó. Não, esse nome é da Nigéria. Amokachi. Amokachi fez 2 gols, cara. Sim, Lembro. sim. Essa, O, essa Copa teve, como você falou, ela foi uma Copa de umas seleções icônicas, assim, né, que saiu do clichê das favoritas, né? Por exemplo, acho que a Bulgária eliminou a Alemanha numas quartas de final, chegou até a semi. A Romênia também deu bastante trabalho. Acho Romênia, que, Bulgária deram muito trabalho. Ó, sim. só A relembrar também. Suécia chegou até a semifinal, né? A Suécia era do grupo do Brasil. O grupo do Brasil era o seguinte: era Brasil, Suécia, Rússia e Camarões. eu Primeiro lembro todos os jogos. Então, também. O primeiro Brasil, jogo 2-0 Brasil contra a Rússia. depois ganhou contra Camarões, acho que foi 2. Depois 3-0 Camarões. E contra a E Suécia foi 2-1. 1-1. 1-1 Suécia. O Brasil terminou Depois com. jogou de novo, né? É, o Brasil terminou com 7 pontos esse campeonato. Uma curiosidade também da Copa do Brasil, dessa Copa do Mundo de 94, é, é costume a seleção brasileira começar com o titular e ao tempo vai se mudando, né? O titular já não vai substituindo, vai trocando essa peça. É, o Raí, né? O Raí, O Raí era Rai. titular absoluto, O Rai até era porque capitão do time. capitão, 10, capitão e com mérito, porque assim como a gente falou do Zete, o cara vinha de 2 títulos mundiais. Raí fazendo gol decisivo, Raí tava jogando muito no Paris Saint-Germain, né? Lembro de um fato também, antes da Copa, o Brasil fez um amistoso na França, intermediado ali também por conta do Raí, jogar ali na França, Paris Saint-Germain, tudo. Quem deu o chute inicial desse amistoso? Alguém lembra? Eu não lembro nem desse amistoso, pra falar a É, verdade. eu lembro desse amistoso. Não, e eu lembro mesmo, e depois, pô, se pesquisar aí vai rever. Foi o nosso ídolo Ayrton Senna, ele que deu o pontapé inicial desse jogo. Acho que Caramba. tinha E rolado ele, aí alguma corrida, acho que ele estava em Mônaco mesmo, alguma coisa assim do tipo. E aí ele que deu esse chute inicial ali, desse e ele que, amistoso e ele que antes da acabou Copa. falecendo pouco tempo antes ou durante a Copa? Não Antes, lembro. ele Antes, né? morreu em maio, né? Em Ele maio, morreu em é. maio. Eu lembro que tava recente, assim. Tava muito recente. E o Brasil chegou a entrar com uma faixa. E um outro fato também curioso, que o Brasil entrava de mão dada. Vocês lembram Sim, disso? A lembro. Sim, seleção entrava de mão dada em campo. verdade. Muita coisa assim aconteceu nessa Copa. É difícil, hein? O Brasil passou um sufoco contra os Estados Unidos, o gol chorado do Bebeto. Vamos lá no gol. Aí a gente falou do Raí, que começou como titular e saiu, né? Nesse jogo dos Estados Unidos, que foi ali umas oitavas de final, né? Sim. Sim. O Brasil enfrentou ali os Estados Unidos, gol de 1-0, foi um jogo de 1-0, gol do Bebeto, aquele gol chorado, e nesse jogo teve ali a fatídica cotovelada do Leonardo. Mas foi uma puta cotovelada do Leonardo, uma puta cotovelada do Leonardo que tirou ele da Copa, tirou os dois, tanto o cara que ele deu a cotovelada, quanto o próprio Leonardo, que era titular absoluto da lateral esquerda ali do Brasil. E o Leonardo, E, Leonardo tava jogando. Tinha saído do São Paulo, né? Mas ele. acho que ele já Acho estava que ele tava no fora. Milan. Não me recordo qual time Agora eu que não ele O recordo. estava. Paulo ainda não estava, não? Não, Mas um outro certeza que não. detalhe é Mas que
esse jogo tinha uma atmosfera toda diferente, né? Porque foi no 4 de julho, né? Foi É. no dia da independência Ah, dos é Estados verdade. Unidos. Para quem já viu qualquer filme de Hollywood que mostra o 4 de julho, sabe o quanto os caras são apegados a essa data, né? Tava Não, muito alegria. Então, muito, muito, muito. E quem teve a oportunidade de viajar sabe também que nos parques ali, quando tem algo, eles saudam os combatentes de guerra, eles param, fazem todo mundo levantar. Então, eles estão bem ligados mesmo. Cara, tá uma puta festa, o Brasil jogando contra o país sede, sei lá, tinha tudo pra rolar uma mala ali preta, né? E sei lá, meu, uma puta de uma zebra e o Brasil não passar daquele jogo. Que não foi um jogo fácil. Não era um time bobo, era um time bem encaixado, principalmente na defesa. Eu lembro do Alex Lalas, o zagueiro. Lembra? então, Lembro. era uma Copa de uns personagens Umas figuras, né? esteticamente É, icônicos, assim, né? Tinha o Valderrama, que tinha jogado em 90, mas que também jogou em 94 pela Colômbia. Sim. Tinha aquele goleiro do México, né? O Jorge Campos, que Jorge ele nem tinha Campos. estatura de goleiro, ele usava umas Exato, roupas bufantes, assim, né? exatamente. Se eu não me engano, eu também tinha, acho que na própria Colômbia, o Higuita. O Iguita. Não lembro se o Iguita. Iguita ainda estava em 94, acho que tava em Tava, 94, tava, sim. tava, tava. E Guita. E também ocorreu naquela Copa, assim, a gente já vai voltar pro jogo do Brasil e Estados Unidos, mas Colômbia, o jogador que fez gol contra, Escobar, né? o Escobar, né? Que ele acabou fazendo gol contra, o gol que eliminou a, A a Colômbia, Colômbia ali, né? Acabou eliminando a Colômbia. E a Colômbia, nessa Copa, ela veio muito forte, ela veio como uma das favoritas. Eu não vou lembrar aqui como que foi a classificação para essa eliminatória, mas a Colômbia veio muito forte para essa Copa. Rincon, eu lembro que Asprilla, Valderrama, Valderrama. eu lembro que essa Colômbia, na campanha, fez um 5-1 na Argentina, em Buenos Aires. Olha aí, nossa. Então, É assim, verdade. veio bem forte A essa Colômbia. Colômbia veio muito forte nessa Copa e foi uma daquelas coisas precoces, né? Decepções da Copa, sempre Decepções da tem, né? Copa. Sempre rolam decepções da Copa. Eu, É, é, a Argentina foi eliminada, mas eu acho que tinha tudo para ser campeã, mesmo depois dessa goleada que sofreu nas eliminatórias. Pô, mas tinha um timaço e goleou a Grécia, né? Foi 5-0. O Maradona tava voltou. louco. É, mas aí ele foi pego no doping. Eu acho que a Argentina tinha tudo para chegar ali no E foi a final, até última ser Copa do Maradona, né? Última Copa do Maradona e a última partida dele foi icônica, porque foi nessa goleada, ele jogou muito e aí ele acabou ali saindo de mão dada com uma enfermeira, né? Eu não lembro campeão. se foi contra a É, Grécia ou se foi contra a Nigéria, eu fiquei em agora eu não dúvida. lembro Mas também. eu lembro que teve esse episódio. Ele episódio que E ele sai aquele de gol que mão. faz, olhando para a câmera assim, né? Aquele. Sim, sim. Uma das imagens da Copa. Mas Foi a da última Copa. Copa do Maradona e foi a primeira do Ronaldo Fenômeno, que ainda era só Ronaldo, né? Era só Ronaldo, Ronaldinho. Moleque de 18 anos, eu acho. Ronaldinho, exatamente, exatamente, Ronaldinho. Ele Tava no tava Cruzeiro já? Ainda ou já tava no PSV? Não lembro. PSV, Cruzeiro, tava no Cruzeiro, será? Cruzeiro, ele tinha Tava no 17. Cruzeiro, né? Ele estava arrebentando, ele tinha feito acho que 5 gols contra o Bahia, né? Que até aquele gol clássico que ele fez com o goleiro português, lá, o Rodolfo Rodrigues, né? Ele pegou a bola a hora que o Rodolfo Rodrigues vacilou. Enfim, ele estava arrebentando, só que ele foi reserva, né? Tinha ele, o Miller e o Viola. O Viola até entrou no. Viola, grande Viola no auge Viola, naquela cara. época, né? Ele Eu entrou ainda no eu, contra a ali Itália, né? Quase fez um golaço. quase. Eu lembro nessa época, eu lembro até do comentário assim, puta, o Viola entrou, meu. Se o Viola fizer gol, o corintiano vai achar que é campeão mundial também. Tá ligado?
E eu lembro nessa época que eu era, meu primeiro ídolo, assim, de futebol, o Viola. E o Viola convocado, e o Viola entrou na Copa. Putz, cara, um gol do Viola. Nossa, na verdade, eu tava na expectativa do gol, né? Mas, É, é... E se eu não me engano, eu acho que ele quase fez um gol na final. Acho Isso, que então, foi. foi teve um esse lance que ele lance. poderia ter chutado e tocou, alguma coisa desse tipo. Foi um lance, Nesse assim, sentido. que o Eu acho Paluca... Eu não sei se foi esse lance que o Paluca beijou a trave ou se foi o Não, acho que Mazinho. esse foi um chute do Mauro Silva Mauro Silva, é. que o Paluca meio que encaixou errado e a bola pegou na trave, alguma coisa assim. Assim, Brasil passou para as oitavas, jogou com os Estados Unidos, que não foi um jogo fácil. O Brasil era uma seleção que foi desacreditada, né? Totalmente para essa Copa de 94. Foi Totalmente. totalmente desacreditada. Muita dificuldade, foi desacreditada. E ganhou do Brasil, dos Estados Unidos com um lance do Bebeto, que pediu ali depois na comemoração, queria só um abraço ali do Romário, né? Só um abraço, só um abraço. Daí deu um abraço. Eu não sei o que rolava antes disso. Se era realmente uma parceria ou não sei, né? O Romário tinha aquele jeito dele. Eu não sei se essa parceria do Bebeto e Romário foi muito boa ali na Copa, mas eu não sei se estendia além daquilo, né? Mas também. Eu acho que no que precisava foi muito bem, né? No É, momento que exato. precisou, É, o Romário, com todo o mérito, ele tem colhe muitos ouros dessa Copa, mas o Bebeto foi fundamental também. Brilhantou foi. demais essa Copa. foi muito, Bebeto. E, e recorrendo à nostalgia mais uma vez, né? O Bebeto que veio inspirar o Alejo, né? É, isso O Alejo do Superstar Soccer, é. maior jogador da história do videogame, né? Do Eu, Super Nintendo, pelo menos. Porque exatamente. o Alejo era o 7, né? E se aquela seleção era inspirada em 94, o 7 seria É, o Bebeto. exatamente, exatamente. Eu sempre achei a característica do Alejo do Bebeto, sabe? Mas Mais, eu falei, mais, mais ágil e tal, né? Não mais sei. rapidinho, um chutinho, clássico do Bebeto é aquele O sem pulo, voleio, né? né? O voleiozinho dele, é aquilo. E o Alejo realmente inspirou, né? É muito louco isso. Aí depois o Brasil passou para as quartas e foi jogar com a Holanda, né? Lembrando que nas oitavas teve o lance do Leonardo, certo? E Sim. aí o Leonardo foi expulso. Quem estava no banco? O Branco. Branco desacreditado também, o Branco muito criticado, muito. E ele foi pro jogo, o Branco foi Diziam que pro estava jogo. acima do peso. Tá de cima do peso, só crítica pro Branco. Esse jogo também foi um jogão, Brasil-Holanda 3-2 Brasil. A Holanda tinha um É... timaço também, né? Tinha um timaço, cara. Tinha um timaço, cara. Foi difícil esse jogo pra caramba. Ó, Pô, é. lembrando que no ataque, Não, um dos artilheiros do Bergkamp. Tinha os é, irmãos De Boer, né? Tinha, sim. tinha o Overmars, que é um cara rápido. É. Ah, Tinha aquele meio-campista que depois foi técnico do Barcelona, na época do Ronaldinho, Gaúcho. pô, Sim, sim, cara, Fugiu o verdade. nome dele agora. Mas a minha história preferida dessa Holanda de 94 é que o Bergkamp não andava de avião, né? A gente ainda tem medo muito grande. E que ele foi literalmente dopado para os Estados Unidos, né? Porque senão ele não teria entrado no avião. Então, tanto que quando ele jogava na Europa a distâncias curtas, ele ia antes de trem, alguma coisa do tipo, assim, porque ele tinha pavor de andar de avião. Olha, muito bom, muito bom. Pô, o E era um Bergkamp foi cracaço, né? realmente um dos jogadores marcantes, assim, que eu vi jogar, assim, nessa geração, anos 90 Sim. tudo. Puta, o Bergkamp é um cara que eu vi golaços, golaços mesmo. E sem saudosismo, nostalgia. É tipo, é golaço puro mesmo. Assim. Difícil você ver uns lances dele. Puta jogador, puta atacante. O Branco fez aquele golaço, né? Que o Romário desvia assim, né? As costas e. Bum. porra, antológico. Não, puta de um golaço. E ele faz. Puta, perdi a conexão aqui. É, sumiu sua imagem aqui. Pera aí. Foi. Ué. Tô ouvindo vocês, mas não tô. Ah, não. Então vamos lá, pessoal. O gol Então do vamos aí. Branco.
O gol do Branco foi, pô, antológico, né? Porque Sim, não foi no detalhe, né? Vamos lá. ele desviou assim, o Romário, né? A bola foi certinha onde tinha que ser. Aí depois tem o gol do Romário. Não, acho que foi antes, né? O O primeiro gol do gol, acho que Branco foi o último, mas teve o gol do Romário, que é quase um passe de balé ali, né? Ele levanta o pé e chuta no ar, né, a bola. E teve o Bebeto fazendo o gol, driblando o goleiro, que é o gol do Nana Neném, né? não, não, Neném. Eu, Essa claro, Copa teve muita coisa, né? essa Copa, puta, foi muito boa, né? A gente tava falando de figuras da Copa, tem várias figuras. A primeira vez que eu vi um homem de tiara foi o da Suécia. Eu O falei, cara, Larsson. eu acho que era o Larsson, né? Eu falei, tá de tiara? O que aconteceu, gente? Eu nunca, né, de 8 anos, eu nunca vi uma pessoa de tiara na minha vida. Eu falei, que coisa louca. E E era, lembrando do goleiro da Suécia, que era um doidão. era Sim, sim. Ele olhava pra câmera assim, zoava assim. É, e o Brasil que pegou a Suécia depois, né, na semifinal. Pegou a Suécia depois e ganhou de 1-0. Foi um jogo bem difícil. E o Romário, putas, o Romário era baixinho, mas pulava muito, né? Subiu e pá, de cabeça e fez o gol ali contra a Suécia. Essa Copa foi muito legal. A gente lembrou de algumas seleções, né? Bulgária, a Bulgária que inclusive chegou ali, né? A semifinal, perdeu para a Itália, 2-1. poxa, Perdeu para a Itália 2-1. E eu lembro tanto a Romênia, Bulgária, essas seleções. Eu acho que a primeira, o álbum de figurinhas ali que hoje a gente vê essa febre como foi, também foi o meu ali que eu consegui completar o álbum de figurinhas da Copa. Meu irmão mandou um cartão, um postal, né, uma carta para algumas seleções, porque no álbum vinha a caixa postal de algumas confederações, né? E ele mandou para várias. Ele recebeu um postal da Grécia, da Suécia, da Holanda, e Pô, que responderam assim, legal. mandaram um postal da seleção, mandaram sempre alguma coisinha, responderam. Foi bem legal. Foi bem Outros marcante tempos, por né? isso. Sim, Não, sim. foi muito marcante por isso. E na final a gente chega ali, Brasil e Itália, né? Um jogo amarrado, um puta jogo amarrado. A gente falou também de algumas mudanças nos titulares. Se eu não me engano, para essa final, o Mazinho foi para titular Eu acho que o nossa, Mazinho ali. já vinha jogando Já vinha jogando, mas não. desde das quartas, que Isso, tá. era Dunga, Mauro. O Exato. Mazinho entrou no lugar do Raí, na verdade. Que Ah, aí, que aí o meio ficou Dunga, Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho, né? O Zinho nossa, que era que chamado time de. inteiro, né? O Zinho que muita gente chamou de enceradeira, né? O cara Zinho é um Ceradeira. baita jogador competente, Meu assim, né? pai Mas, odiava ele. Zinho pois Ceradeira. é, Roda, roda e toca para trás. Roda, roda e toca para justamente. trás. Mas E ganhou todos aí, os títulos e aí possíveis. o ataque Romário e Bebeto. Romário É, Bebeto. não, era um time bem fraco, assim, se for ver assim, para uma seleção. Era bem um time bem retranqueiro, mas tinha o Bebeto que estava jogando bem e o Romário no auge, né? Então, vamos dizer que no E no. esquema. Exatamente. E aí o jogo teve aqueles lances, Viola entrou, tal, tal, não sei o quê, pênaltis. E aí, todo boa seleção também começa por um bom goleiro. Para mim, o melhor goleiro, assim, claro, cara que tem. É que assim, um goleiro decisivo, Tafarel. Para mim, o melhor goleiro da seleção. Ah, mas ele não era tão alto, ele não sei o quê, ele tal, não sei o quê. Cara, eu acho que na seleção brasileira o cara correspondeu, assim. E tem estrela, né? Pô, Tem estrela e pegador de pênalti. é, É Pegador de isso. pênalti. É um goleiro pegador de pênalti, Tafarel. E aí foi aquilo, aquela decisão. Foi bem tenso aqui, aquela decisão. sim, o Romário quase perdeu, né? E a galera comemorava. Eu lembro do gol do Dunga, que comemorou. Não. O Tafarel, puta, foi uma coisa incrível. E eu não gostava dele, pô, eu gostava do Zete, né? Era o meu ídolo, era o Zete. Eu E aí, gostava do Zete também, porque ele era um goleiro que jogava de calça.
Eu É, achava isso muito bom. Eu acho demais o goleiro que catava Pois de é. calça. Não, ele é um puta de um goleiro, né? Não tem jeito. era. Pô, não, mas eu não gostava da seleção, porque, olha, tiraram o Raí, não tinha o Miller, que era reserva, não convocou o Palhinha também, eu ficava muito bravo. Você queria o São Paulo ali. Esquece, queria. Faltou, faltou ali o Pintado O também, o KT. KT, o Ronaldão. Vitor na lateral direita. Se bem que o Cafu entrou na final, né? O Cafu era reserva do Jorginho, eu acho que ele entrou na final por algum motivo, assim, não me recordo. É Tanto que verdade. depois ele veio O bater o Ronald... recorde. Ele o veio bater Ronaldão o não foi, recorde. não? Não entendi. O Ronaldão Ronaldão? foi reserva, né? Que O era Ronaldão foi Sim. reserva. A zaga Ah, era Márcio Santos e Aldair, né? O Aldair que jogava Aldair. demais. Aldair. o Miller jogou na de 90, né? Eu acho que o Romário era a reserva do Miller, mas enfim. Essa de 94, não tem como. Todo mundo lembra do É Tetra! É tetra, meu, foi. Só lembrando, o Brasil ganhou na disputa dos pênaltis, com a icônica batida do Baggio para fora, mas antes o Tafarel também pegou pênalti. E o terceiro lugar ficou para a Suécia, que goleou a Bulgária por 4-0. Então foi Brasil, Itália, Suécia e Bulgária. Uma Copa muito legal, foi a primeira Copa que eu tenho lembrança, foi a de 94. Cara, eu curti mesmo, foi uma Copa bem gostosa de se ver. Como você falou, né? Essa coisa do país, ficar naquela coisa de puta, tá curtindo ou não curtindo. Mas eu acho que para os Estados Unidos, depois daquilo, virou a chave ali pro Sim. futebol, né? Aos poucos, Inclusive, mas tem uma Copa até curiosa, porque muitos dos estádios que foram usados na Copa, na verdade, eram estádios de futebol americano, né? futebol americano. Foram adaptados. Tem um, eu estava vendo os lances de um jogo, acho que é Itália e Noruega, que era no estádio de Nova York, acho que é o Giants, Demarcado assim? que além de demarcado, a parede das laterais era muito próximo da linha, assim. Tem um lance que o cara da Itália vai cobrar o escanteio que o bandeirinha fica meio sem lugar, assim, para ficar, É, porque é uma parede de uns 2 metros, assim, a torcida vem de baixo, mas a parede muito próxima da linha da bandeirinha de escanteio, né? Porque as dimensões do futebol americano são mais estreitas, então sobrava aquele espaço, mas aí no futebol ficava espremido, assim. O que é meio até impensável a gente ver hoje, né? O Qatar fazendo estádio para 2 jogos, depois é, desmonta, né? É. Naquela época, a coisa era é. diferente. E essa Copa, para mim, assim, eu vi duas Copas, né, de títulos da seleção, 94 e 2002, mas essa disparada, para mim, foi a Copa que eu mais gostei, assim, que o Brasil ganhou, tá? Ah, porra, Eu demais. achei que a 94 foi muito legal. Curioso também foi a volta da seleção brasileira. O dólar naquela época tava um por um, e aí a seleção voltou, se eu não me engano, adiou, né? Postergou a volta em um dia, alguma coisa assim do tipo. E aí os jogadores voltaram com muita muamba, mas não é que é muamba, eles voltaram com tipo geladeira, Sobrepeso, né? eletrodoméstico, muita coisa assim. Foi aí complicado para descer do avião, alfândega, o caralho, passaram o pano ali para a seleção que voltou com uma puta de uma muamba, mas tudo bem. 94 com título. 94 foi um ano também que foi um ano bem diferente ali para o país. Eu acho que, nossa, pô, perdemos um ídolo, mas ganhamos a Copa, teve a eleição, né? Então, teve a mudança ali da moeda também nesse meio tempo. 94 foi um ano também bem agitado ali no Brasil. Foi um ano que marcou a década, 1994, ali no país, né? E aí a gente já vai. Eu não lembro a música tema da Copa de 94. Eu não lembro. Mas É, a de, no- mas a É que de a de 90, 98 é icônica, né? a de Também. 98 também. A de 98 eu lembro também. A de 98 eu lembro que era a música tema da Copa de 98 foi do Rick Martin. Mas e aí? Copa de la Vida. E aí, fica a dúvida. Qual o melhor tema de Copas de todos os tempos? O Copa deu a vida
Ou Aí, ó, do Rick e Morty foi a primeira da história. Por isso que a gente não lembrou da de justamente, porque não 94. tinha antes, né? Que não Tá tinha, explicado. é. Mas e Então tá aí? explicado. Copa deu a vida com o Ricky Martin ou o Waka Waka da Shakira? Qual que é o Então, é mais porque assim, memorável? eu vivia a Copa de 98, né? Então a de 98 foi foda. Mas aqui a galera lembra mesmo foi o Waka Waka, né? Recente, assim, uma coisa recente, assim. Do Waka É, Waka foi. Tanto que teve até um comercial da Brahma que eles usaram uma melodia do Waka Waka, Sim, então, não a da oficial lá, que eu nem sei de quem que é. fizeram uma versão, né? É, fizeram uma versãozinha, tá? Sim, E sim. a Copa de 98 foi marcada ali para mim ali, foi muito bom. Começar do pessoal, né? Pintando a rua, curtindo ali, né? Todo enfeitando as ruas. Eu ali também já mais velho. Vinícius também, a gente curtiu isso junto ali na rua. Eu acho que a comoção ali da vizinhança para a Copa, uma expectativa muito boa. Jogadores para essa Copa estavam no grande forma, né? Grande auge, mas também não foi uma classificação muito fácil para o Brasil, né? Eu lembro até, acho que foi em coisa de final de 96 ou 97, vocês vão ter que me engolir do Zagallo. Na, sim, na verdade, o Brasil classificou, né? Porque o atual campeão já tinha vaga na Copa. Eu acho que ele não jogou eliminatórias, mas foi um ciclo meio tumultuado mesmo. Teve essa Copa América que o Zagallo quase ficou roxo na frente da câmera, né? Mandou, vocês vão ter que me engolir e tal. é, Mas é, aí, ao mesmo tempo, eu lembro que quando você falou das Copas de lembranças, essa é a minha primeira Copa que eu tenho lembrança, assim, de já gostar de futebol e de já acompanhar e tal. Eu lembro que quando chegou perto, o Brasil chegou com muito favoritismo, porque tinha os atuais dois melhores jogadores do mundo, que eram o Ronaldo e o Roberto Carlos, e tinha um bom elenco, vinha inspirado como atual campeão do mundo, com uma geração renovada, né? Em tese seria Romário e Ronaldo o ataque, que, pô, se tivesse. Acho que foi Nossa. um dos grandes pecados do futebol, né? Esses dois caras não terem jogado uma Copa juntos. Acabou que o Romário se machucou na véspera. Mas eu lembro de ter sido a primeira Copa que eu acompanhei, assim, e talvez é uma impressão que ficou assim eu acho que foi a última Copa em que a gente se surpreendia com o que poderia acontecer, acho que talvez foi a última Copa antes de algumas pessoas já tinham TV a cabo, tal, mas nem todo mundo. Então eu lembro que até então as Copas tinham um efeito de meio vamos conhecer o que como os outros países estão jogando futebol, quem são os jogadores dos outros países, né? Porque nem todo mundo jogava na Europa. Então chegava, sei lá, chegava uma seleção asiática, uma seleção da África, ou então até, às vezes, a seleção do México, porque você não acompanhava tanto, não sabia tanto quais eram os nomes, e às vezes você era surpreendido, nossa, quem é esse jogador que eu nunca ouvi falar e tal? Quem é esse goleiro de alguma seleção? Hoje você meio que já chega na Copa sabendo onde cada um joga, então, no mínimo, os principais jogadores de cada seleção jogam na Europa, então não tem mais tanto essa surpresa de como joga tal seleção, de uma seleção que surpreende, né? Então, eu lembro que essa Copa de 98 meio que foi a última Copa que proporcionou isso, pelo menos a minha lembrança. Assim. 2002, já acho que a gente já tinha uma circulação maior de informação, já sabiam quem eram os principais jogadores, não tinha nenhuma seleção que surpreendia tanto, assim, pelo desconhecimento de saber como joga, né? e Eu já lembro, tinha também internet, né? Acho que isso ajudava. E agora, eu tava tentando lembrar qual foi o gol mais bonito de 98. De 94 a gente não falou. Para mim, eu acho que para todo mundo até, o gol mais bonito de 94 foi um gol da Arábia. Eles golearam. uma arrancada exatamente, foi uma arrancada que ele driblou todo mundo, meio, foi um gol que, pelo amor de Deus, foi um arrancado golaço. A de 98 Cara, teve o do Bergkamp contra a Argentina, né? Foi um golaço foi um em golaço. 98, que ele recebeu o lançamento, dominou driblando o zagueiro, fez o gol, acho que foi o gol até que eliminou a Argentina.
É, Teve aquele gol do Michael Owen contra a Argentina também, né? Que ele Ah, saiu foi, driblando meio verdade. time, fez um Verdade, golaço. verdade, verdade. Acho que teve um gol da Nigéria de foi, fora da área, assim, que foi uma paulada. Inclusive, a seleção da Nigéria foi meio que uma candidata à surpresa, mas que acabou decepcionando, né? Que era nas oitavas, nos goleou a Espanha. Tinha um time bem legal de se ver. Para mim, Peru, sabe qual Okocha, seleção que me agradou bastante nessa Copa? Foi a seleção do Paraguai. seleção do Paraguai. Paraguai. Tinha Arce, Gamarra, Ayala, tinha Tinha muita gente que jogou no Brasil, né? Por isso que muitos a gente, jogadores que jogaram no Brasil, né? O sim. Gamarra, o Arce, Chilaver no gol, Chilaver no gol. Se eu não me engano, foi a última Copa do Chilaver. E o técnico era o Carpegiani. sim. E foi a primeira decisão de jogos de eliminatórios que decidiu no gol de ouro. É, Ah, verdade. Que eu acho que o gol de ouro só foi continuar na Copa de 2002 e depois não, foi extinta essa regra. Que bom, né? Que pô, baita regra injusta, se for para pensar. É, Mas gol de ouro, né? Eu lembro que até no se videogame saísse o tinha. gol na, É, saísse o já gol na era. prorrogação, já era, né? O o grupo do Brasil, ó, só para lembrar, o grupo do Brasil era Brasil, Noruega, Marrocos e Escócia. Escócia foi o primeiro jogo, né? Acho que foi gol do César Sampaio. César Sampaio estava jogando muito bem essa época. Grande jogador, né? Poxa. E aí depois foi Noruega, foi difícil também, mas A gente falou, desculpa, a gente falou de Nigéria e Paraguai. A Nigéria estava no grupo D, ela classificou em primeiro, Paraguai em segundo, olha, eliminando Espanha e a terceira da Copa passada, a quarta colocada da Copa passada, Bulgária, que depois eu não lembro de ter visto mais. Então, é, Acho que a Bulgária teve aquela geração de 94, depois acho que não teve mais é, relevância, né? não, e a Nigéria estava muito bem nessa época. Eles ganharam Olimpíadas, né? É verdade, boas é lembranças, né? verdade, Canu, Canu, nossa, eu lembro da Olimpíada. Ganhou o Coxa, tinha aquele zagueiro, era o West, né? Iquipeba, Era West. o West que tinha o cabelo verde, meio Eu trançado, lembro, assim. um fato dessa época que eu pegava só Nigéria no É PlayStation. verdade, é verdade. Os caras fizeram petição, ó, não pode pegar Nigéria. Porque Era, a E só Nigéria, corria. todos os caras corriam muito, assim, parecia que eram 11 Mbappés em campo, assim, correndo, sabe? Tipo, era era muita igual atuação. tinha do PlayStation que tinha o Ronaldo. O Ronaldo era muito mais rápido que os outros. Era É. real. E aí, O, assim, foi a primeira a Copa de 98. O Brasil foi o primeira marca, a Nike patrocinou o primeiro o esporte de futebol, né? Foi com a seleção que a Nike iniciou a patrocinar algo no futebol, foi com a seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 98, que tem aquele comercial icônico no No aeroporto, aeroporto. que tá o Ronaldo, o Denilson, tá ali os jogadores, né? Essa Copa também eu lembro de um fato bem interessante que foi o Denilson, né? Ele estava no São Paulo antes mesmo de se transferir para o Betis. Não, ele se transferiu para o Betis e foi para a Sim. Copa. Foi meio que assim, né? Então ele foi como jogador do Betis, não tinha nem jogado. Ele tinha acabado de ser campeão paulista, né? Campeão paulista Que foi a volta do do Raí. Raí que acabou com o jogo. Isso, que eu lembro que até essa final fez com que o Zagallo chamasse o Raí para o último amistoso antes da Copa no Maracanã contra a É, Argentina. E aí o Brasil perdeu e aí o Raí se queimou. essa é, Vaiaram o Raí e acabou não sendo Uma outra assim que eu lembro também é a convocação. O Brasil ainda estava meio instável assim de seguranças, então o Zagallo, técnico, foi na segurança de levar uns caras chaves. Então pensa, Bebeto foi para essa Copa, Dunga foi para essa Copa também. E o O Rom- Bebeto foi titular porque o Romário machucou, né? Exato. Então, sabe, o Bebeto, eu nem lembro se ele estava no La Corunha, não sei onde que ele estava jogando, né? Mas o Bebeto, tipo, foi para essa Copa também de 98. Caras de segurança ali pro Zagallo. Dunga, um cara ali de novo, atuante, o firme ali. Bebeto foi E bem. jogou bem. E E jogou bem. O Bebeto foi bem nessa E Copa. foi bem na Copa, né? O, E eu lembro que do lateral direito, cara,
Ele jogou no São Paulo, O Zé cara, o Carlos, Zé que Carlos, né? sumiu O depois, que né? imitava Galo, sumiu. Foi Sim. vice-campeão mundial do E mundo. jogou o jogo mais importante da Copa, que foi Foi, contra a Holanda. Ele encarou aquele jogo inteiro, que eu acho que o Cafu foi suspenso nas quartas. foi E algo aí assim. ele jogou. Jogos icônicos, mas esse da Holanda, porque foi para as decisões, né? Ali dos Aí, pênaltis. para mim, o melhor jogo daquela Copa foi Brasil e Para o Holanda. melhor jogo daquela Copa para mim, Era também para muito mim, cara bom dos dois lados, assim. muito. O time da Holanda também, é aquele time que você fala de cabeça até hoje, assim, né? É. David, Seedorf, Kluivert, Os caras em alto nível na alto Europa. nível. Não, Tinha o Van der Sar que agarrava demais, né? O goleiro da cara, Holanda. Era muito, um cara. timaço, Não, o era time da Holanda. muito. Felipe Cocu, era um timão, assim, né? É. Porra, aquele foi o melhor jogo da Foi um Copa. jogaço, foi um jogaço. Icônico também foi na decisão dos pênaltis. O Zagallo indo falar com cada um, olhando no rosto de cada um, pegando. O Zagallo ali já velhinho. Eu lembro num filme que eu vi falando sobre a Copa de 98, e falando, cara, uma lenda, né? O quanto o Zagallo é uma lenda, né? Que tava nos títulos e ainda tava com gás para chegar e motivar jogadores que eram, meu, da Europa, reconhecidos na Europa e tudo mais, né? Eu E já vi de uma novo, entrevista, só essa parte do Zagallo, eu já vi uma é, entrevista do Ronaldo falando que era ah, comum, de vez em quando, o Zagallo trocar os nomes na preleção, assim, tava, na preleção da Copa de 98, ele virava, assim, pro Dunga e falava, Gerson, você tem que pegar aqui, sabe, tipo, os caras da Copa de 70, assim, tipo, Então, virava pro Ronaldo, Jairzinho, você vai entrar sim, sabe, no Jairzinho não, Ronaldo, sabe, tipo, muito nome, né, imagina tanta coisa que esse cara já não, viveu, né? exato. E essa camisa também é da Copa de 98, né, que eu tô usando, é uma das minhas preferidas também. É 94, 98, as que eu mais tinha gostado. Depois teve um hiato aí veio a Nike, meio que. A Nike é meio complicada, né? Mas eu acho que na Copa de 2014 e nessa última eu gostei das camisas também da seleção. Mas essa aqui de 94, para mim foi marcante. Chegamos na final contra a França. E aí aconteceu o que aconteceu. Ronaldo teve aquela convulsão, né? Tudo aquela coisa que não mal explicada, né? Cada um vai contando o que aconteceu, o nervosismo, é, algo muito sério que aconteceu. Eu lembro, né, ali a gente assistia ali na casa ali, o Vinícius estava junto, mas a gente assistia na casa do vizinho, a gente antes do jogo jogando bola na rua, e só tinha esse comentário: Ronaldo não vai pro jogo, quem vai é o Edmundo. E blá blá blá, e não sei o quê, aquela coisa que vai o Edmundo. Tudo bem, o Edmundo tava voando no Vasco. Tava voando. Então, mas aí o que que acontece? Tem a decisão, Ronaldo volta do hospital, tá apto para jogar, você não vai pôr o cara? É difícil, né? o Rivaldo, eu lembro que jogou a bola para fora, né? Uma hora, e o Edmundo ficou putaço, só gritou, Maluco, né? É, louco. Mas o Edmundo estava no auge, só que na seleção realmente ele não foi bem. Se você for ver os jogos dele. perfeito, perfeito, porque fizeram até uma análise. Ah, falaram tanto do Edmundo, aí tem um take assim que é tipo vários lances do Edmundo em amistosos e tal, não sei o quê. Tipo, muito ruim. Irreconhecível, na verdade, o Edmundo, na verdade. Aquele Edmundo que fazia 5 gols no Vasco em um jogo só, fazendo. Cara, o cara tava realmente irreconhecível. E aí a Ah, gente enfrenta uma França, né? Com Tinha só um tal de Zidane, Zidane, né? porra, Zidane, Deschamps, De Boer, tem uns caras, tem o Thuram, Djorkaeff, Djorkaeff, Thuram, Thuram, Djorkaeff, Zazu, Arteta, Ghezali, Barthez, Barthez, o Petit não era nada demais, mas também é, era um cara que compõe elenco ali, né? exato. esse Tipo, gato. É, Petit Gâteau. É isso, né? E resgatando aquilo que eu falei de conhecer jogadores, né? Foi uma Copa em que eu conheci muitos jogadores que depois, né? Tipo, inclusive o Zidane, eu nunca tinha ouvido, não tinha TV a cabo, tava começando a acompanhar futebol há pouco tempo, acompanhava só futebol nacional, eu nunca tinha ouvido falar do Zidane. Aí conheci da pior forma possível, né? Que foi o cara Puta, o acabou cara com a gente, não, assim, que né? arrebentou, arrebentou. Eu lembro que eu assisti boa parte da Copa ali também em casa, boa parte da Copa. Aí tava de férias na ocasião, fui para casa da minha avó e aí eu queria muito uma camisa, né? Do Real Madrid, inclusive.
E aí eu falei, não, não quero mais a camisa, eu quero uma camisa da França. Comprei depois da Copa a camisa da França, uma camisa branca da França. Caramba, olha só. Eu, é, Não, a gente e falou, um dos caras que eu, assim, só. E o, porra, Zidane foi um dos jogadores que, porra, eu tive o prazer de ver jogar. Vi jogar Zidane. sim, Sim, Um dos cracaço, melhores, assim. cracaço. Pra mim, o top 10 ali de jogadores, pra mim, tá neles. Assim, o é, Zidane. a gente Não viu o tem como. Maradona, mas ele já estava no fim de carreira, né? É, não, mas, tipo, top 5 que eu vi jogar, Zidane é Sim. o cara. É o E, cara. Não, demais. assim, uma elegância, assim, de É, não. inexplicável, né? O cara fazia o que fazia e, assim, parece que ele estava sempre sob o domínio da situação, o cara jogava demais mesmo, assim. Sim, eu, 98 não foi uma Copa que a gente ganhou, mas foi uma Copa que marcou pra caramba. Foi uma Copa legal. Até a final. Foi uma puta de uma Copa legal. foi demais. Eu acho que marcou até mais do que 2002 para mim. Pra mim também. Eu acho que Também. pra mim marcou muito mais que 2002. E olha que, então, o Brasil ganhou 2002, mas 2002 a gente não vai se alongar muito em 2002, Mas os mas horários não ajudavam, horários, né? Era muito muito ruim. ruim. Muito ruim, muito ruim. É, pô, coisa, quanto mais novo a gente é, mais marca. E a gente falou do Viola, que ele entrou, quase fez um gol. Foi em 98 também, o Denilson entrou, quase fez um golaço. Denilson acertou na trave. Denilson estava voando aquela Copa, né? E uma coisa que eu não sei se, acho que vocês vão lembrar que é muito marcante dessa Copa, que foram os mini craques, né? No, lógico. E não, inclusive com as Eu, camisas, eu, mini como bom crack. filho de dono de bar, né? Eu completei os mini craques rapidinho, assim, juntei as tampinhas ali e tal. Todo mundo pegava uma coca e falava, você quer a tampinha? Cara, não, não quero. Daí então eu juntava rapidão. Cara, Eu acho que faltando uns dois meses para a Copa, eu tinha fechado já os mini a craques. gente brincar, a gente era crianças criativas, né? A gente bolou um jeito de montar e jogar igual o botão, só com mini crack. Cada um tinha a sua seleçãozinha e, A gente porra, separava os jogadores, assim, entre separava os cada um. jogadores, então não podia repetir. Cada um tinha o seu jogador, certo? Foi muito bom. Nossa, foi. Sim, Então, sim. os souvenirs, né? Então tinha o mini crack, tinha a mini bola da Copa, a Coca-Cola sempre presente. Puta, cara, foi uma Copa realmente que não ganhamos, mas foi uma Copa muito legal de acompanhar. Só lembrando aqui, ó, artilheiros da Copa, né? Croácia foi uma seleção Foi a é, surpresa da foi a Copa no surpresa final, da né? Copa, exatamente. Super. O Suker foi o artilheiro da Copa. Suker foi o artilheiro da Copa. Pô, aqui eu Batistuta ficou em segundo lugar, ó. Batistuta, porra, um grande jogador. É melhor que o Canidia, até, eu acho. Sim. O Suker fez 6 gols, Batistuta 5 gols, o Vieri da Itália fez 5 gols, Marcelo Salas do Chile 4 gols. O Chile foi bem também, viu? Chile que perdeu É, para o Brasil, que tinha aquela dupla que era bem, né? Salas e Zamorano, e Zamorano, puta que era, dupla. pô, os dois caras bem interessantes, assim, dois caras bons de cabeça e tal. Nosso Ronaldo fez 4 gols nessa Copa. Thierry Henry, Da na França. França, fez 4 gols. Ó, o Henry, Acho que ele era a revelação dessa Copa, né? revelação Tipo, dessa Copa. E, moleque ainda. cara, então, ó, pra fechar aqui as Copas da década de 90, vamos aí falar um pouco, assim, para cada um, qual que foi a Copa marcante. A minha foi a de. Eu gostei muito de 98, mas no 94 ainda tem um peso ali do título. Lembro ali de alguns jogos, foi marcante muito também por conta de completar álbum de figurinhas e a seleção ganhando. Foi uma Copa que não foi uma melhor seleção, a de 98 foi muito melhor, não ganhou, né? Mas é o peso do título ali. A Copa de 94 para mim foi a marcante mesmo. E para esse especial de Copa, Copa de 98, queria mais uma seleção mais com raça aí, pelo menos em campo mais comprometida, assim, não sei, de um tempo para cá, assim, não vejo muito isso. Mas 94 e para vocês assim. Eu, 94 com certeza, mesmo eu torcia para o Brasil, mas não gostava muito daquela seleção.
porque pelos motivos que eu falei. Mas, pô, foi marcante demais. Eu fiquei emocionado com todos os jogos. E, pô, foi Copa certa, na hora certa. É, coisa da infância marca muito, né? Eu me lembro de muita coisa. Em 98 também foi marcante. Eu estava até vendo aquele do jogo da Holanda, a decisão em pênaltis. Foi demais aquela narração do Galvão, né? Por mais que a gente critique, mas sai, sai que é tua, tá É, no céu. É muito bom. E para você, Vinícius? Para mim, a Copa marcante da década de 90 que eu presenciei, né, foi a de 98, que foi a primeira Copa em que eu acompanhei já entendendo mais do que é futebol, além de só ser aquilo que te cerca, que todo mundo para ver, assim, já acompanhar futebol, já gostava, assim. E foi a primeira Copa que eu lembro de comprar álbum, igual o Daniel falou da Copa de 94. Eu lembro que eu comprei o guia da Placar, que putz, trazia um resumão de cada seleção, assim, porque eu queria saber tudo, eu estava naquele momento de descoberta, eu quero saber todas as seleções, quem são os jogadores, quem joga em cada seleção e tal. Foi a primeira Copa de pintar rua, a de 94 eu era tão pequeno ainda que eu nem jogava bola na rua ainda, né? Então a de 98 eu já estava jogando bola, então eu lembro até hoje de quando o Brasil ganhou da Holanda, da gente ir jogar bola na rua logo na sequência, e todo é, mundo muito feliz, e um sentimento de, não, agora que eliminou a Holanda é campeão, não tem como e tal, e depois a gente viu o que aconteceu, né? Foi é, também a minha primeira grande decepção futebolística, né? E aí é isso, cara, é. aprendendo da pior forma, mas ainda assim é uma Copa muito icônica, assim, de que eu lembro até hoje dos grandes jogos, né? Que aí se for pegar o Argentina e Inglaterra, o Argentina e Holanda, depois o Brasil e Holanda, eu lembro de uma Itália e França, que a Itália acabou eliminada e teve todo um frenesi, assim, porque o Baggio bateu um pênalti nesse jogo, né? E tinha toda a questão de, o Baggio que errou o pênalti em 94, né? Assim, com certeza ele bateu outros pênaltis entre 94 e 98. Mas como a gente não tinha internet, não tinha então assim, para mim foi ver o Baggio batendo um pênalti de novo depois de 4 anos, sabe? Vamos ver se ele Muito bom, acerta dessa cara, vez. muito bom, muito bom. Então, eu lembro muito, muito de alguns momentos, assim, a eliminação do Paraguai, que era um time que tava todo mundo torcendo e tal. Eu lembro muito, 98 eu lembro muito isso, e também, além do tema da Copa, que teve do Rick Rick Martin. Martin, tinha uma que eu acho que foi só pro videogame, que era do Chuamba Wamba. Again, Ah, foi o do FIFA, né? Eu acho. FIFA 98, Sim, que A aí banda tinha ali o galinho que era o que é o galinho, foi o mascote, né? mascote, né, lá da França. Lembro, Bom mascote. Já que a bom gente tá valendo mascote. mascotes hoje, né? É, Bom bom mascote, mascote, velho. bom mascote. Lembro também dos lanches lá ali do McDonald's, e o lanche da França era muito bom também. Isso eu não lembro, assim, se já, na minha cabeça, acho que fui começar a lembrar dos lanches de Copa a partir de 2002, mas aí 2002, eu lembro já da foge do escopo, né? muito bom também. E a Copa de 98, só para finalizar, também teve, eu não sei se foi a primeira, não, com certeza não foi a primeira fake news, mas aquela coisa de fake news pela internet, que foi a Copa comprada da França, porque o Brasil tinha um acordo, porque a França precisava ganhar aquela Copa no país, e blá blá blá, que teve uma reunião da Nike, que o Edmundo foi contra, e não sei o quê. É aquela coisa, né? Muito. Não, e que só ajudou o Brasil ganhar em 2002, só ajudou a Ex aumentar a teoria da conspiração, né? Olha aí, não falei? exatamente. Os caras venderam aí agora para como se, pô, Exatamente. que grande esquema, né? Que envolve 32 seleções, porque a gente tem que Caraca, chegar na né? final de novo daqui a 4 anos. Exatamente, Um grande exatamente. teatro, E né? a Alemanha, na verdade, aí depois teve outra. A Alemanha vendeu a final de 2002 para Para sediar. sediar 2006, né? É, puta que pariu. Mas enfim, pô. Acho que o Brasil não pagou o cheque, né, em É, 2014, porque porra, é verdade. não rolou. Pô, Vinícius, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Vamos fazer mais vezes esses especiais de futebol, relembrar anos 90 ou outros temas de futebol, muitas polêmicas aí também, cara. Valeu mesmo.
Pô, eu que agradeço, foi muito bom, assim, falar de Copa e nostalgia dessa época é sempre muito bom. E, pô, muito legal aqui o projeto e satisfação gravar com você, gravar com o Lobão. E é isso, valeu, gente. Valeu, Lobão. É isso aí. Obrigado, obrigado, Vinícius. Esperamos mais você aqui no nosso canal. É isso aí, é Pô, isso só aí. chamar que a gente cola. Boa, boa. Vamos fazer mais essa resenha. Na coprodução tá aqui, Biru, muito obrigado. Fica com Deus. Para você que ficou até aqui, compartilhe, curta, comece aqui, comente aqui, ó, o episódio. E muito obrigado. Vamos para a final ver essa Copa do Mundo. Deixa aqui o seu palpite, quem é o campeão. Fui!